Everson, Clariene, vocês já estão cientes a respeito das avaliações, não é isso? Que ocorrerão na semana que vem, não é? Do dia 22 ao dia 27. Sim. Tá, beleza. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida a respeito disso? Porque, assim, se tiverem alguma dúvida, a gente, no final da aula, tá ok, de hoje, da revisão, nós conversaremos sobre a avaliação da farmacologia 1 para vocês, tá bom? Bom dia, Anne.
Bora começar, pessoal? Vamos lá? Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo vendo o vídeo também, a aula aí na tela de vocês? Hein, pessoal? Estão me escutando? Sim. Tá, então vamos começar, tá? A primeira aula de revisão de vocês, tá, será a parte de introdução à farmacologia, onde nós introduzimos alguns conceitos para vocês, tá? Sendo assim, tá? Só para relembrar vocês, farmacologia vem da palavra, tá? Fármaco que é droga e logos que estudam. Ou seja, a farmacologia, ela estuda, tá? As drogas como um todo. Desta forma, tá? Não esquecendo que fármaco é droga e logos é estudo aqui, tá? A farmacologia é uma ciência recente, uma ciência nova. Ou seja, ela começou a ser reconhecida a partir do início do século, tá? No final do século XIX. Por quê? Por causa da sua interação e das suas descobertas em vários campos que começaram a interagir juntamente com ela, como, por exemplo, na química, tá? Por quê? Por causa dos produtos naturais, tá? Aonde verificou-se que esses produtos naturais apresentavam estruturas químicas que tinham algum benefício, tá? No tratamento de certas doenças. Além disso, na própria terapêutica, aonde foi visto que a partir de poções e remédios naturais e caseiros, esses remédios, essas poções, tá, tinham alguma finalidade na terapia para algumas doenças. Além disso, a farmacologia, ela interage com outras ciências, como, por exemplo, a patologia, a fisiologia, a bioquímica e, mais recentemente, nós temos o quê? A biologia molecular, tá? Por conta do fechamento do genoma humano. E, por último, nós temos o quê? A interação desta farmacologia com o comércio, mais precisamente no que nós estamos falando a respeito, tá, da presença da indústria farmacêutica hoje no cenário mundial, por causa do quê? Por causa da síntese de vários fármacos, de vários princípios ativos que se tornam, tá, se tornam ferramentas para o tratamento não de doenças, tá, genéticas, hereditárias, mas como um todo aqui. Até aí tudo bem? Está entendido para vocês? Certo. Além disso, nós vemos hoje que a farmacologia, tá, ela interage com várias ciências nesse campo, nessa tela aí, mostrando para você essa figura. Nós vemos que ela está presente, tá, desde a área da psicologia, na medicina veterinária, na própria farmácia, na patologia, na biotecnologia, tá? E, tá, com isso, nós conceituamos a farmacologia como o quê? Como a ciência que estuda a interação dos compostos químicos com o organismo vivo. Esta é a definição principal para farmacologia, tá? Além disso, nós verificamos que esta farmacologia, ela pode ser aplicada, tá, de acordo com seu efeito, de acordo com o estudo do efeito, tá, que a droga ou o princípio ativo ou o fármaco aqui tá interagir. Ou seja, aqui eu preciso ter o quê? A interação dessa substância química com o sistema biológico, aonde nós podemos observar dois tipos de efeitos aqui. Um efeito benéfico, ou seja, quando a droga interage com tá? A droga, no caso, o medicamento interage com o nosso organismo vivo, aonde ele pode, tá, desenvolver vários tipos de fins. Por exemplo, na farmacoterapia, no diagnóstico, na própria produção do efeito das vacinas, no uso dos anticoncepcionais para uso, para evitar a gravidez, tá bom? Nós também temos aqui, tá, alguns alimentos usados como suplementos na própria farmacogenômica, tá? E nós temos também aqui o quê? Nós temos aqui que esses efeitos benéficos são o quê? São efeitos terapêuticos e clínicos.
diferentes dos de baixo, que são efeitos maléficos, aonde a droga ela age como um efeito, como um agente tóxico, produzindo um efeito tóxico. E desta forma, tá, causando algum efeito nocivo, não somente ao indivíduo, como também prejudicando o tratamento deste indivíduo. Entendido aí? Seguindo. Na divisões da farmacologia, nós verificamos o quê? Nós observamos que esta farmacologia ela está presente em vários ramos, na farmacologia clínica, na farmacocinética, na farmacotécnica, na imunofarmacologia, tá? Na farmacodinâmica e na farmacognosia. Cada uma dessas divisões que estão dentro da farmacologia, elas têm seus fins e seus objetivos. Só que para nós, aqui, para nós, nos interessa estudar o quê? Nos interessa estudar, tá, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Lembrando que farmacocinética é o caminho, ou seja, é o percurso pelo qual o fármaco irá estar percorrendo o nosso organismo, desde o momento em que ele é administrado até o momento em que ele é excretado do organismo. É diferente da farmacodinâmica, porque na farmacodinâmica é o mecanismo de ação, ou seja, nós estudaremos como esse fármaco vai agir sobre o nosso organismo. Só que nós também temos o quê? Que atualmente, nos tempos de hoje, já faz mais de 20 anos para cá, desde o fechamento do genoma humano, desde o seu mapeamento completo, nós verificamos que esta farmacologia ela começou a apresentar novas vertentes, tá? Novas aplicações, como, por exemplo, na farmacogenética, na farmacogenômica, na farmacoepidemiologia e na farmacoeconomia. Cada uma dessas vertentes tem o seu objetivo, tem a sua definição aqui. Por exemplo, na farmacogenética, ela estuda o quê? Ela estuda a influência, tá, genética sobre as respostas aos fármacos, ou seja, o efeito genético do tratamento de determinados tipos de fármacos sobre o nosso organismo. Por exemplo, antineoplásicos, antirretrovirais, eles atuam, tá, de uma maneira que podem causar efeitos genéticos, alterações genéticas que podem beneficiar num tratamento. É diferente da farmacogenômica, porque na farmacogenômica nós estamos estudando aqui o que? A informação genética individualizada, ou seja, é uma terapia farmacológica individualizada em que o indivíduo se sujeita a tratamentos de acordo com seu perfil genético. Já na farmacoepidemiologia, nós estudamos o quê? O estudo dos efeitos dos fármacos, tá, em nível populacional. Aqui, nós não estamos mais estudando o indivíduo só, nós estamos estudando grupos populacionais, tá, aos quais apresentam variabilidades de determinados fatores, como genética, idade, peso, cor, raça, tá, que fazem com que um tratamento seja bem sucedido ou não. E, por último, nós temos o que é a farmacoeconomia. Na farmacoeconomia, é um ramo da economia da saúde, hoje, bastante estudado, devido e principalmente ao que nós chamamos de custo e benefício do uso dos fármacos. Se o custo de produção de determinados fármacos vai trazer um benefício grande para determinados tipos de população, ou, tá, se o custo e o benefício conseguirá atender, conseguirá atingir todas as camadas, todos os indivíduos de uma população, desde aquelas que estão no topo da pirâmide até aquelas que estão na base. Ficou entendido isso aqui? Alguma dúvida até agora? Perguntando para vocês. Hein, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Então, seguindo. Só que, para os farmacologistas, tá, para conseguir atingir
todos esses estudos, nós temos que ter aqui o quê? A produção e a formulação de um fármaco que ele seja chamado ideal. E o que é um fármaco ideal? É um fármaco que apresente todas estas propriedades que estão listadas aqui do lado, que estão listadas aí para vocês. Que ele seja um fármaco efetivo, ou seja, que ele consiga ser eficaz e consiga atingir a sua ação, o seu efeito farmacológico. Um fármaco seguro. O que é um fármaco seguro? É aquele que não produza e não leve ao indivíduo a apresentar não somente efeitos adversos, não somente efeitos colaterais e não somente efeitos tóxicos. Seletividade é aquele fármaco que seja mais seletivo possível ao seu receptor farmacológico. É aquele que se interage, aquele que se ligue com maior afinidade com o seu receptor. Reversibilidade. Tá? Reversibilidade é o fármaco que ele consiga se desligar totalmente do seu receptor, tá? Cortando o efeito, cortando a ação farmacológica e não produzindo, não levando à produção de um efeito danoso ao organismo. Fácil administração. É um fármaco que seja o que facilmente formulado e que se apresente dentro da forma farmacêutica mais própria e mais funcional de ser. Por exemplo, um fármaco seja próprio produzido em forma de comprimido e que seja de fácil administração, tá? Ou de via intravenosa, mas que no final ele consiga aqui agir no teu organismo e produzir um efeito farmacológico. Mínimas interações, tá? É aquele fármaco que mesmo atuando conjunto a outras classes farmacológicas, ele não produza interações com as outras classes e não leve ao quê? A produção de reações adversas. E aqui eu puxo a última propriedade, que são aquelas que são isentas de reações adversas. Por quê? Porque, além de atuar juntamente com as interações, um fármaco isolado, ou seja, administrado unicamente, ele também pode produzir suas próprias reações adversas. Na aula, lembram que eu falei para vocês do exemplo do paracetamol e da dipirona? O paracetamol, ele apresenta efeitos hepatotóxicos, ou seja, ele causa injúrias hepáticas. Diferente da dipirona, que pode causar danos nefrotóxicos ao indivíduo, quando administrado isoladamente. Agora, aqui nós já iniciamos, tá, dois conceitos básicos que você já tem que começar a distinguir o que é fármaco e o que é droga. Fármaco, tá, é qualquer estrutura química definida que apresente, tá, algum efeito no nosso sistema biológico, causando, tá, não somente modificações, mas alterações nas nossas funções fisiológicas. É isso que um fármaco faz. Ele apresenta uma estrutura química já detalhada, já definida, que é o princípio ativo, que é o responsável por quê? Por atuar no nosso sistema biológico. É diferente da droga, porque na droga, a droga ela pode ser de qualquer origem, seja mineral, vegetal ou animal, que contenha na sua estrutura um ou mais fármacos que precisam ser estudados e detalhados, para que no final nós tenhamos o quê? Uma molécula química definida. Eu faço a seguinte comparação com a droga. A droga é aquele diamante bruto que precisa ser totalmente lapidado para chegar no final, ele está lindo, bonito e brilhoso para poder fazer o seu efeito. Por quê? Porque antes disso, nós não sabemos com detalhes e com conhecimento
qual é o seu efeito farmacológico que ele ocasionará, que ele causará no organismo do indivíduo. Ficou claro isso daí para vocês? Sim. Beleza. Agora, outro conceito são o que é veículo farmacológico e forma farmacêutica. No veículo farmacológico, tá? O que seria esse veículo farmacológico? Seria o meio, tá, no qual, tá, um fármaco ele vai se encontrar disperso. Isto por quê? Porque determinadas formas, determinadas apresentações farmacêuticas, tá, elas conseguem ser melhor dissolvidas, elas conseguem ser melhor dispersas, tá, no meio, quando elas se encontram dissolvidas em algum componente. Por exemplo, nós temos algumas fármacos na apresentação de pó que eles conseguem ser melhor dissolvidos em meio fisiológico ou em meio glicosado, para que quando eles sejam administrados no paciente, eles consigam penetrar facilmente no nosso organismo e, posteriormente, nas membranas para fazer uma ação. É diferente, tá, no comprimido, pois no comprimido, como é uma forma sólida, tá, este comprimido ele pode estar junto, pode estar associado a outros componentes da preparação, como adjuvantes ou veículos ou outros tipos de componentes que facilitem que esse comprimido seja facilmente absorvido. Ele já faz parte da sua composição. É diferente da forma farmacêutica, porque na forma farmacêutica é como o fármaco ele vai se apresentar. E hoje, no mercado, nós temos vários tipos de apresentações. Nós temos comprimidos, cápsulas, injetáveis, líquidos, as pomadas, os cremes, que são formas em que o fármaco irá se apresentar contida nelas. Dúvidas até aí? Ou está tudo bem? Está tudo claro para vocês? Então, diante disso, nós temos alguns conceitos, tá? Que são os conceitos de dose, que também fazem parte dos conceitos básicos dentro da farmacologia. E o que seria a dose? A dose nada mais é do que a quantidade de fármaco, tá, que será administrada no indivíduo, para ele produzir um efeito farmacológico. Só que, dentro das doses, nós temos 4 outros conceitos que encaixam-se nas doses que são de suma importância, que é, primeiro, dose letal. A dose letal é a dose capaz de levar o indivíduo, tá, a uma falência ou a uma morte. É diferente de dose máxima. Por quê? Porque na dose máxima é a maior quantidade que um fármaco consegue o quê? Ele consegue produzir um efeito farmacológico. Já na dose mínima, é o que seria o inverso, é a menor quantidade que um fármaco consegue produzir, que é capaz de produzir um efeito. Por exemplo, nós sabemos que a nimesulida, que é um anti-inflamatório, ele se apresenta na sua dose comercial de 100 miligramas. Então, eu sei que em 100 miligramas de fármaco de nimesulida, ele consegue, tá? Ele consegue aqui fazer um efeito farmacológico. Só que, se nós formos procurar, tá, no dicionário terapêutico, nós verificamos o quê? Que até 50 miligramas, ou seja, metade da dose, essa nimesulida, ela ainda continua sendo o quê? Eficaz. E nós também sabemos que até 110, 120 miligramas, que seria a dose máxima, ela também consegue fazer o quê? Um efeito.
farmacológico. Tá? Só que aqui entra também o último quesito, que é a dose tóxica. Que na dose tóxica seria a maior quantidade, ou seria uma dose acima da permitida, tá? Que pode causar um efeito tóxico. Isto porque, no caso da dipirona, nós sabemos que a dipirona ela se apresenta em três tipos, tá, de apresentação, em três concentrações diferentes. Ela se apresenta na concentração de 500 miligramas, na de 1 grama, tá, e na de 50 miligramas por ml. Tudo bem? Só que já foi constatado que doses acima de 1 grama já se tornam tóxicas ao indivíduo, provocando não somente o aparecimento de erupções cutâneas, como que são manchas avermelhadas na pele, como também começa já a apresentar dano nas enzimas, tá, renais, como ureia e creatinina, diminuindo aí o tempo de excreção deste fármaco. Ficou claro isso daí para vocês? Alguma dúvida até o momento? Hein, pessoal? Professor, Fala. Quem está falando, Vitória ou Clariene? Vitória, Fala, Vitória, diga lá. é obrigatório saber todos esses conceitos? Não, mas isso daí vocês têm que ter noção, tem que ter entendimento, tá ok? Para vocês saberem. Tá. Dois outros conceitos que são de grande importância são biodisponibilidade, que é diferente de bioequivalência, pois na biodisponibilidade é a fração, ou seja, é a quantidade deste fármaco que é capaz de chegar até a nossa circulação sistêmica. Isto por quê? Isto porque durante o processo de absorção de um fármaco, essa concentração desse fármaco ela começa a ser perdida. Eu posso ter uma concentração X que, quando passa do processo de absorção, ela cai à metade. E essa fração, essa metade, tá, que chega aos vasos, é a concentração responsável para se ligar a uma proteína e, posteriormente, ir a um órgão-alvo. É diferente da bioequivalência, porque na bioequivalência, tá, são não somente testes, tá, mas também são meios e métodos que fazem com que um fármaco ele consiga ser substituído por um outro fármaco similar, mas sem que apresente o quê? Efeitos adversos. O exemplo aqui é na intercambiabilidade que nós fazemos, e que eu acho que vocês já viram, do fármaco genérico, do fármaco de referência para um fármaco genérico. Tá? Por quê? Porque tanto o fármaco de referência quanto o genérico, eles apresentam os mesmos testes de bioequivalência e de biodisponibilidade que fazem com que eles sejam similares, sejam iguais. Tá? Desde a forma em que ele foi produzido, desde a forma em que ele vai ser absorvido, distribuído, biotransformado e excretado. Eles têm os mesmos parâmetros. É diferente dos fármacos similares, que nos fármacos similares, eles, tá, não têm todos os testes de bioequivalência e biodisponibilidade completos. Por isso, um exemplo é que quando nós vamos para uma farmácia com uma receita, tá, nós verificamos, a primeira coisa que nós verificamos são o quê? A diversidade de fármacos que temos hoje no comércio, no mercado, tá? E até a própria questão do custo-benefício, do preço, que se distingue de um fármaco para outro, tá? Além disso, tá? A eficácia terapêutica de um fármaco similar
ela não é totalmente igual ao de um fármaco genérico, ao de um fármaco de referência. A eficácia, tá, sempre se perde um pouco por conta dessa falta, dessa completa estudos de biodisponibilidade e de bioequivalência que se fazem. Ficou entendida essa parte para vocês? Hein, pessoal? Sim. Outros conceitos são quais? Do que é posologia, que nada mais é que o estudo das doses, tá? Que isso nós veremos em outro momento, tá? Por quê? Porque o estudo das doses vai me determinar o tipo de dose que vai se apresentar durante um processo de cinética aqui do fármaco. Agora, a prodroga, tá? Nada mais é do que uma substância, tá? Que é um fármaco que precisa ser transformado no meu organismo, tá? Para ele ser o quê? Ativado. O exemplo aqui são fármacos que eles fazem recirculação enterohepática, ou seja, que eles conseguem voltar, tá, ao fígado e serem o quê? Biotransformados e ativados. Um outro exemplo são o quê? Os fármacos que são excretados pela via biliar, que eles conseguem fazer também esta recirculação enterohepática, tá? E voltam ao organismo para serem ativados. É o mesmo exemplo para o quê? Para os fármacos de administração por via retal, que eles são absorvidos, tá? E voltam a sofrer uma recirculação e voltam a ser o quê? Ativados novamente. Agora, no terceiro exemplo, no terceiro conceito, que é o placebo tem que ser entendido por nós da seguinte maneira, que é uma substância inativa, ou seja, é uma substância que não apresenta nenhum efeito farmacológico. Ele é administrado ao paciente, tá? Só para satisfação, tá? Ou para saciar uma necessidade psicológica do paciente. O placebo, ele é muito utilizado em estudos comparativos de efeito farmacológico. Quando eu analiso o efeito de um fármaco sobre várias populações. E o placebo, ele sempre é administrado num grupo controle, ou seja, é aquele grupo em que o placebo será administrado só para fins de análise e estudo de efeito, sem que haja, tá, o real efeito farmacológico deste fármaco. Ficou entendido? Ficou claro essa questão do placebo e da prodroga? Ficou, professor. Agora, tempo de meia-vida e estado de equilíbrio estável. O tempo de meia-vida nada mais é que o tempo necessário para que a concentração de um fármaco consiga atingir 50%, ou seja, quando ele consegue atingir metade do seu efeito, tá? É diferente do estado de equilíbrio, porque no estado de equilíbrio indica e corresponde, tá? O fármaco atinge os seus 100%, ou seja, quando ele atinge toda a sua concentração terapêutica. O tempo de meia-vida, tá? Ele tem que ser entendido por nós que é o tempo em que um fármaco ele consegue chegar à metade do seu tempo, ou seja, à metade da sua eficácia farmacológica. É quando ele consegue já iniciar um efeito farmacológico. É diferente do estado de equilíbrio estável,
Porque aqui eu estou te dizendo que o fármaco ele já atingiu os 100% no seu tempo em horas ou no seu tempo em minutos, que corresponde ao fármaco. Tá bom? Vai cair daqui a pouquinho a conexão, tá? Eu vou mandar um novo link para vocês, tá bom? Só para vocês estarem cientes, tá? Que a gente já tá faltando 1 minuto, tá? Mandarei no grupo. Agora, quanto à origem dos fármacos,